Muito bem, voltamos então com este espaço parlamentar, segundo bloco, que hoje recebe aqui a vereadora Maria Amélia, lembrando mais uma vez que estamos sem máscaras, mas seguindo todos os protocolos de higiene relacionados pelo Plano São Paulo, inclusive cumprindo também a questão do distanciamento, das demais higienes e todas as outras regras. Maria Amélia, gostaria de conversar com você sobre uma situação em relação ao gênero. Na legislatura passada nós tínhamos 4 mulheres. Nessa caímos para 3, uma delas oficialmente está licenciada e no momento temos 2. Que fossem 3, nós temos aí 1/4 do nosso plenário mulheres. A que se deve essa baixa densidade de mulheres? Maria Amélia, você que faz parte da política desde cedo, pode dar um panorama para a gente sobre isso? É um tema gostoso de se falar, mas que ainda as mulheres precisam ser mais empoderadas para que elas se sintam firmes para tomar essa decisão de estar aqui nessa Casa Legislativa e poder levar os seus anseios, os seus desejos, as suas preocupações e construir políticas públicas, né, em favor das mulheres. A gente se sente um pouco fragilizada, né? Porque somos 2, né? Só eu e Sônia. E nós precisamos, sim, encorajar mais mulheres, empoderar mais mulheres para que elas sintam-se firmes e que venham fazer parte de grupos políticos para a construção de um mundo melhor. Eu estou agora já iniciando um estudo nas políticas para a mulher, e juntamente também aí possivelmente com as mulheres do nosso município, também do partido, do PSDB, a gente formar os diálogos aí para que a gente se fortaleça e consiga lançar mais mulheres. Quem sabe no futuro já a gente consiga fazer com que essa vaga seja garantida, né? Que minimamente 3 cadeiras seja de garantia para a mulher. Ou 4 cadeiras, não sei, né? Mas a gente espera isso, que vem lá dos deputados, dos senadores, que a gente consiga colocar isso como uma meta para as mulheres de garantia em todos os setores políticos públicos, né? No sentido de vereança, deputados, senadores, ministros, que essa cadeira seja garantida, para que a gente se fortaleça e mostre isso, que o olhar da mulher é importante para o desenvolvimento, é um olhar com mais amorosidade, não que os homens não amem, né? Mas a mulher tem uma sensibilidade para tratar com pessoas e isso favorece. Então, o que precisa é a gente empoderar para que elas sintam-se fortalecidas e que venham fazer parte desse grupo aqui. Você, inclusive, tem atuação na Procuradoria da Mulher, não seria isso? Então, a gente está agora pedindo isso ao presidente, acabamos de fazer o pedido, para que a Procuradoria ocorra, seja concluída, né? Já existe esse projeto, sim, que foi colocado pela Rose Gaspar, se eu não me engano, né? E a gente quer ter propriedade disso, da gente poder fazer parte, sim, ser uma procuradora da mulher aqui na Câmara dos Vereadores. E você, neste momento, você e somente Sônia estão como mulheres aqui. Em algum momento você sentiu algum tipo de problema por ser relacionada à mulher ou o perfil dessa legislatura não se atenta a isso? São dialogais ou existe algum tipo de confronto com esse tema? A gente dialoga bastante, Márcio. Eu digo que tem sim um certo, às vezes, preconceito, a gente sente isso sim, tá? Mas eu me sinto superior a esse, não, por favor, não me leve a mal, não superior, eu me sinto firme naquilo que eu assumi. Sim, sim. O meu propósito de estar aqui é um propósito muito maior do que poder. Então, sabe assim, não é o poder, não é estar aqui, ser vereador, não. É poder proporcionar algo melhor. Então, eu me sinto fortalecida, né, estando aqui. Então, isso não me abala. Mas eu sei que outras mulheres, às vezes, podem se sentir fragilizada. Então, e a gente vai devagarinho, a gente vai construindo, mostrando que não é assim que se trata.
né? Que a gente precisa sim ser respeitada. Mas a gente ainda não teve nenhuma questão assim grave quanto a isso, não. Mas a gente não pode deixar que isso aconteça também. Mas acho que eles já estão bem espertos também nesse sentido de saber de tudo que a mídia propõe com relação a esse universo, né, dos maus tratos com as mulheres, né, das violências contra as mulheres. Eu acredito que eles têm um pouco mais de cuidado. Mas a gente sabe também se colocar, se posicionar e se defender, né? Por falar em propósito, né, você falou um pouco sobre propósito. Você, como vereadora, possui uma espécie de bandeira, uma espécie de tema que você segue diretamente para um lugar ou não? Aonde tiver algum tipo de embate, você lá estará? Então, a minha bandeira, a princípio de campanha, nós falamos em defesa da vida e da família. E nós iniciamos com algumas determinações. Nós vamos fazer uma análise do que é estar aqui, né? Trabalhando em todas as áreas possíveis. E agora a gente já está numa questão de estudo. Todas as sextas-feiras, na parte da manhã, nós, enquanto gabinete, nós tiramos para fazer estudos. E aí já está saindo aí, já está frutificando, né? As questões de quais bandeiras especificamente nós vamos falar mais. Não que a gente vá deixar as outras sem ação, mas em quais aquelas que eu tenho mais afinidade. E a gente já está em discussão, em breve a gente já coloca isso com mais evidência. Maria Amélia, vamos falar um pouco sobre a tragédia da pandemia, né? Inevitável não falar sobre o assunto. Eu gostaria da sua opinião em relação à forma como o Executivo lidou e lida com esta situação. Nós sabemos que ele segue regras que estão em níveis federais e estaduais, só que nós gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre isso. Como que a Prefeitura de Jacareí, na sua avaliação, está lidando com essa situação? Márcio, você já disse, ela tem como restringir mais do plano que é colocado. Ela não tem como dizer, não, eu não vou seguir o plano. Não tem essa opção. O Executivo, nós temos o Isaías como uma pessoa do direito, né? E conhecedor, ele não vai desacatar sabendo que o Ministério Público vai vir e vai falar para você, não, é esse caminho que você tem que seguir, porque é uma determinação do Estado. Então ele já sabe disso, ele não vai descumprir, não é que ele não queira, talvez, às vezes até não é um querer do Executivo seguir todo o plano, né? Mas não cabe a ele. Ele tem que seguir porque é uma obrigatoriedade, né? É uma imposição do Estado para que se cumpra dentro do Estado de São Paulo. Haja visto que os prefeitos que tentaram não cumprir foram barrados pelo Ministério Público. Então, eu não tenho assim queixa, porque como a gente tem que seguir, eu não vejo. A única questão que nós enfrentamos com mais desafios é a questão dos comerciantes. A gente sabe, eu sou filha e venho do comércio, então a gente sabe o quanto é difícil para eles. E por outro lado, a gente está vendo a parte da economia. Mas em defesa da vida, como eu já disse, a gente se preocupa muito. Antes eram números ao qual não chegava perto de nós, né? Não chegava tão perto. Hoje nós temos nomes e sobrenomes, né? Estão cada vez mais próximos de nós, como se diz, os que faleceram, os que estão internados. A gente viu aí na última sessão nosso querido vereador Valmir, que também passou por isso. Eu também passei pela Covid, mas me recuperei bem. Mas é de acordo com aquilo que a gente conversou antes de entrar no ar, né? Muitos jovens estão adoecendo, porque se arriscam mais. Então, eu vejo assim que o município ele está de acordo com o plano. As pessoas precisam entender que não é, talvez, muitas vezes um desejo nosso, mas que tem que se fazer cumprir. E no que precisar, nós temos como dar esse suporte. Nós já fizemos vários diálogos com comerciantes, com donos de academia,
para buscar soluções do que fazer, né, diante da pandemia. Mas a gente se sente limitado. E haja visto, Márcio, como eu te falei, a gente nem sabe quem é, eu falo que é uma guerra, e quem é o homem-bomba, quem é que está com um míssil na mão, né? Porque quem está adoecido, muitas vezes a gente não sabe, mas eu estou transmitindo o vírus para outras pessoas, né? Então, por isso a gente pede, higienize a mão constantemente, as mãos constantemente, use o álcool gel, use máscara. Como o Márcio disse, nós estamos aqui com distanciamento, seguindo os protocolos. Eu sinto um pouco de medo, não confesso, tá? Porque a gente vê tanta gente próxima a gente se despedindo e eu não gostaria que isso acontecesse com as pessoas, de maneira alguma. E nada mais, nada menos, são 400 mil vidas, né? Jacareí está chegando aí na mais de 550 vidas perdidas por o Covid. Né? Não tem cálculo matemático, não é matemático que se faz. Né? Muitos vão pelo lado matemático. Se você dividir por 365 dias, tantas mortes... Não é essa a conta que nós fazemos. O medo que nós temos é do colapso. De chegar o infartado, chegar aquele que precisa de uma cirurgia de emergência, aquele que suporou uma apêndice, aquele acidentado no trânsito, com os leitos todos ocupados, né? Por Covid. Que a gente sabe que hoje as maiores ocupações são por conta da Covid. E há aqueles que ainda não acreditam nisso. Eu lamento, é lamentável, né? E me entristece. E chego a me emocionar, o senhor Valmir me emocionou muito, porque você se coloca, você tem empatia, você se coloca no lugar do outro, né? Não tem como, não existe como. Então, assim, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente está aqui. Né? Pensar juntos, criar alternativas para que você, comerciante, possa vender mais diante de uma pandemia, mas com segurança, né? Não sei não o que vai acontecer, mas é triste. Eu acho que nós estamos indo bem, sim, Márcio, nessa questão dos cuidados. Eu sinto um pouco de medo, mas... Por falar em uma possível melhora, eu gostaria que você comentasse também sobre a questão da vacinação, né? Embora também seja um produto que vem de cima, vem do Estado, como que está sendo a vacinação em Jacareí? Como que você tem fiscalizado essa situação? Tem percebido algo de diferente? Fala pra gente. Ô Márcio, eu fazendo uma análise de outros locais, até mesmo muitas vezes assistindo os jornais e vendo em outras cidades os tumultos que tem causado, eu vejo que nossa cidade está bem estruturada. Não utilizar o posto de saúde para fazer a vacinação foi uma ideia fantástica. Então eu tiro aquele movimento, os usuários de postos de saúde, eles continuam usando UBSs, né? Eles continuam usando as UBSs normalmente e nós tiramos esse público e levamos para um outro local para fazer a vacinação, com todo cuidado, com todo distanciamento. Haja visto que em alguns lugares há sim um excesso de pessoas, né? As pessoas elas ainda têm aquela cultura, das 8 às 17, mas eles gostam de acordar cedo e fazer ir até o local para vacinação, causando às vezes um certo tumulto naquele local. Então eu vejo que a vacinação em Jacareí está fluindo. Nós temos, graças a Deus, no Brasil, o programa SUS, que é um dos maiores programas mundiais de saúde, né? E isso favorece o Brasil. Infelizmente, nós não temos doses para fazer a aplicação, que aí não cabe nem ao Estado, conforme você citou. Cabe ao federal, né? É ele que comanda, ele que faz toda a distribuição e a gente teve até uma assinatura de um possível convênio entre os municípios para a compra de vacinas, né? Para liberar os municípios para a compra da vacina. Para que você entenda que não depende do município, não depende do prefeito, não depende do governador. Depende sim do Ministério da Saúde a compra dessas vacinas e a articulação com outros países para facilitar essa compra
e o entendimento disso, né, de que é necessário salvar vidas e vacina salva vidas. Maria Amélia, última questão relacionada à pandemia, que também é bastante discutida, e alguns dizem que não foi solucionada, outros dizem que, infelizmente, não há o que se fazer, que é a questão do transporte público, né? Existe aquela linha de que, de fato, o transporte público tem que continuar da forma como está, porque os carros não podem diminuir, senão você tem um problema financeiro com a concessionária, logo a concessionária quebra, e essa versão. E existe a versão de que, de fato, é possível, coloque-se mais carros. Eu gostaria de saber qual que é a sua visão a respeito dessa situação. Márcio, o transporte público é um desafio, acho que para o Brasil inteiro, não só para o município de Jacareí. Talvez algumas colocações, algumas falas não agradaram, né? A gente sente sim que o transporte público ele está sim lotado, é constante isso, principalmente nas linhas onde a população é maior, né? Vinda da Zona Leste, Zona Oeste, que eles utilizam mais o transporte público e é um desafio para o nosso município sim, tá? Eu vejo que nós precisamos avançar em algumas questões e tomar muito cuidado com o que a gente pronuncia, porque assim, é um desafio de como você disse, na parte estrutural da própria empresa, né? Mas eu vejo que seria bacana, assim, se nós pensarmos nos horários de pico, que seria amanhã, né? Das 7 da manhã ou das 6 da manhã às 9, a gente aumentar a frota, né? E no outro período, nem quiserem, porque a intenção é que os trabalhadores venham, mas não é a intenção que a população venha por conta da pandemia, quero que você entenda. E aí a gente ir para esse outro lado de buscar carona solidárias para vir no momento que você precisar, mas que esse horário de pico seja colocado mais ônibus e de repente nos horários pós esse período, a gente já diminuiu um pouco a frota. A frota que trabalharia, a gente colocaria lá no início da manhã e no final da tarde. Essa é uma ideia minha, né? Não partilhei isso ainda, mas é o que eu venho analisando e querendo levar isso para Dinho para ver se há um entendimento, né, sobre essa questão. É triste a gente ver, a gente sabe, tem a mobilidade, ela trabalha com dados, né? Quais são os dados? São dados técnicos e dados que às vezes não do usuário, né? Mas esses dados técnicos que eles trabalham, conforme a roleta roda, são por esses dados que ele avalia a quantidade de pessoas que estão utilizando o transporte público. Então, talvez aos olhos não está tão lotado, mas está acima da permissão, né? Da permissão que eu digo assim, para um distanciamento como nós estamos aqui. Mesmo as pessoas usando máscaras, fazendo a sua higienização, o transporte você vai vincular, rodar na cidade, no máximo aí, acho que estourando meia hora, você não fica mais do que isso dentro de um transporte público, mas você precisa estar seguro, né? Com máscara, higienizando as suas mãos e a empresa tomando as suas atitudes. Vereadora, nós estamos aí nos últimos 2 minutos do nosso programa. Eu gostaria que você utilizasse desse tempo para falar um pouco para a população, alguma coisa que a gente não tenha conversado aqui, algo que você considere relevante, ainda mais nos tempos atuais. Fique à vontade, vereadora. Eu quero colocar a você que nos assiste, né, que o vereador, como a gente disse no início da nossa conversa, ele indica ao executivo o que precisa ser feito de melhorias e fiscaliza também o executivo. Nós não temos o poder de executar o serviço. Às vezes as pessoas falam, mas você pediu uma lombada em tal lugar, ou pediu uma câmera em tal lugar, que coisa mais desnecessária. Mas assim, cada um sabe da sua necessidade. Então nós escutamos todos os munícipes, aqueles ao qual nos procura. A gente busca estar visitando os bairros, entendendo a necessidade de cada um e trazer as propostas para o executivo. É o que a gente faz.
E dentro disso, do que a gente visualiza, criar projetos que possam favorecer, como eu disse no início também, o Poder Executivo, né? Criar leis que possam favorecer, eu digo, no desenvolvimento, não só o Poder Executivo, para que ele trabalhe de forma, numa construção melhor, numa construção de uma cidade maior, uma cidade melhor, e em favor a você, né? Para retribuir a você, munícipe, toda uma estrutura, uma gestão de qualidade, uma gestão que seja, como que eu posso dizer, Márcio, que pensa em você, que valorize, né, o cidadão, né, que valorize todo o contexto. E eu sinto isso do que nós estamos vivendo hoje com o mandato de Isaías. Eu sinto essa vontade dele de realizar grandes obras em locais menos favorecidos, porque onde já há uma estrutura asfáltica, água, esgoto, iluminação, a gente precisa olhar assim? Sim, precisa, mas nós precisamos olhar aqueles ainda que não receberam nada disso, que não tem essa infraestrutura, né? Nós precisamos ter esse olhar, e isso nós temos, e é isso que nós queremos, construir uma cidade linda e maravilhosa para que você seja aqui feliz e ajude, né, o poder público a evoluir, porque eu acho que esse ato de cidadania, desde que eu me conheço por gente, eu já sou dessa questão de eu cuidar da minha escola, de eu falar para o meu amiguinho, quando eu estudava, não rabisca a carteira, porque é um trabalho que nós estamos estragando aquilo que o meu irmão vai usar, ou que hoje minhas filhas utilizam, né? Eu venho lá da Escola Silvio Silveira, e então trabalhar isso na cidadania, que esse é o grande lar, esse grande lar é nosso. Nós temos uma pessoa que está lá responsável por fazer a ordem acontecer dentro do município, mas nós somos donos dessa casa. Então cabe a nós, assim como no nosso lar, nós temos que cada um cuidar do seu quarto, ajudar o pai e a mãe a colocar o tênis no lugar, a lavar uma louça. Vamos pensar no macro? Vamos pensar na cidade? Pensar cidade não é pensar só no seu bairro. Nós precisamos pensar no contexto geral. E isso nós temos que contar com cada bairro, com cada vizinho que limpa a sua frente, que junta o seu lixo, que visita o seu posto de saúde, sabe? Que não deixa a sua saúde se perder porque eu não estou regularmente visitando a UBS. Então são essas coisas que a gente tem que construir juntamente com a população. Eu acho que eu sou a favor da construção e eu acho que eu espero você aqui no nosso gabinete, Gabinete 8, e ficarei muito feliz com a sua sugestão, com as suas indicações, e traga projetos para a gente analisar com carinho e ver se dá para encaixar, né, Márcio, nessas questões que nós temos aí. Eu agradeço o seu convite. E até uma próxima, né? A gente que agradece por ter aceitado participar do Espaço Parlamentar. Esperamos também que depois, no segundo quadrimestre, você esteja aqui conosco novamente, Maria Amélia. Obrigada, eu agradeço e fico muito feliz com esse espaço de a gente poder falar com a população por meio da TV Câmara, né, no espaço parlamentar. Obrigado, Maria Amélia. E agradecemos também a sua participação neste programa. Esperamos que você tenha gostado. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.